segundo livro, segundo Samuel, capítulo 12. Os irmãos continuem orando por mim, porque inclusive eu estou até evitando de estar pregando, porque pela dificuldade de ler. Hoje, por exemplo, eu li muito, mas teve uma hora que eu estava quase sem ver. A vista cansou muito. Tá certo? Então não estranhe quando eu faço assim, não, porque é a dificuldade mesmo. Glória a Deus. Segundo Samuel 12, versículo 1 está escrito: o Senhor. Quem foi? O Senhor. E esse não é qualquer Senhor. Esse é o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Colocou até ferrolho no mar. Quando eu chegar no céu, pastor Genivaldo, é uma das coisas que eu quero que Deus me explique, é como se coloca ferrolho no mar. Glória a Deus. O Senhor enviou Natã a Davi. Então Natã foi pelo Senhor enviado ao rei Davi. Nunca é fácil confrontar uma autoridade constituída. Os irmãos lembram de João Batista. Ele confrontou Herodes. Isto lhe custou a cabeça. Mas ele perde a cabeça, mas não perde a coroa. Porque nós estamos vivendo dias maus, e muita gente está orando, eu também estou orando, para Deus nos livrar desses dias maus, para Deus nos proteger, para Deus isso, para Deus aquilo. E está certo, não está errado não. Mas eu acredito, senhores obreiros, que o mais que precisamos não é deste livramento desejado por nós para continuarmos na zona de conforto, mas é que Deus nos revista de poder e nos capacite, nos dando poder sobrenatural. Que poder, pastor? Batismo no Espírito Santo? Não. Dons ministeriais? Não. Dons espirituais? Não. Que poder é este? O poder de resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4:7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos de dar uma olhada para o passado e conhecer mais a história dos pais da igreja, de homens que não tiveram as suas vidas por preciosas. Para ele, o maior valor da vida era a presença de Deus em suas vidas diárias. Ele
Eles não eram crentes do mimimi. Aleluia. Mas eram homens que no sofrimento Jesus era glorificado. Que na dor eles cantavam. Que na morte eles celebravam ao Senhor. Que nos açoites eles se alegravam por serem dignos de sofrer por amor a Cristo. Hoje não, com uma cara feia, a gente deixa a igreja, não fala mais com o irmão, com a irmã, e ainda toma ceia, e acha que está tudo bem. Está não. Se você veio tomar a ceia e lembrou que deixou o seu irmão ofendido, primeiro volta para reconciliar-se com ele, para depois tomar a ceia. Porque se você tomar assim, intrigado do irmão, com raiva do irmão, revoltado com o irmão, você está tomando em pecado. Toma para a sua própria maldição. E Paulo diz: por isso há muitos entre vós doentes. Mas nós estamos ainda na parte A do primeiro versículo. O Senhor enviou a Natã. Observe, na ótica humana, ele confrontar um ungido do Senhor, em primeiro lugar. Segundo lugar, confrontar um homem segundo o coração de Deus. Terceiro lugar, um herói nacional que derruba gigantes. Olha para mim, sinceramente, você iria para dizer o que Deus mandou dizer, para ir lá fazer o elogio? Qualquer um ia. Grande homem de Deus. O Senhor é contigo, varão valoroso. Não é, a mensagem não era esta. Mas Natã foi enviado por Deus. Chegando, parte B do versículo, chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Deixa parar para dizer que, como tema, e eu queria que você repetisse comigo, diga: o tempo não apaga pecados. Outra vez, diga: o tempo não apaga pecado. O que fez você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, o que você fez lá atrás, já fazem, pastor, 20 anos. Mas você, quando pecou, você confessou? Não. Não confessei a Deus, não serve. A única coisa que apaga o pecado, 2 pontos. Religiosidade não apaga, obras não apaga,
A única coisa que apaga o pecado é a confissão sincera. Porque quando é feita a confissão sincera, a pessoa certa, o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo o pecado. Pastor, eu não aprendi assim. Então aprendeu errado. Porque está escrito que o que ligar na terra será ligado no céu. Quem ensinou isso? Jesus. E ele não queria nos enganar quando ele ensinou isso. Então quem disciplina não é o pastor. Quem disciplina é a igreja. E quem reconcilia também não é o pastor, é a igreja. O pastor apenas ouve a causa, apresenta a igreja, e a igreja liga e desliga. Amém. Continuemos, pois. O tempo não apaga pecado. E o que é pecado? Diga, é errar o alvo. É transgredir a lei divina. Isso. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele fala de um salário. O salário é uma recompensa de um trabalhador. E em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Foi o que Deus disse a Adão lá no Éden. Está vendo lá? Tenha cuidado. Se comer do fruto daquela árvore, você vai morrer. Infelizmente, ele deixou de vigiar. E deixou de acreditar no que Deus falou, para acreditar no que a serpente falou. Nós precisamos incondicionalmente dar ouvidos à voz de Deus e obedecer a sua palavra. Independente de qualquer coisa, dos achismos, de qualquer nível, de qualquer classe social. Então, o pecado tem preço, tem um salário. Porém, meus amados irmãos, o mesmo Paulo em Romanos 6 e 14, ele diz: o pecado não tem domínio sobre vós. Ninguém que tem o Espírito Santo é dominado pelo pecado ou pela carne. Ele é assediado, ele é tentado, mas tentação também não é pecado. O pecado, irmão, não tem domínio sobre você. Sabe por que não tem? Porque está escrito em 1 João 4:4, porque o que está em nós, o que está em você, é maior do que o que está no mundo. Quem está em você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo não é mudo. O Espírito Santo fala, e ele nunca parou de falar. O problema é que muitas vezes a cera nos ouvidos de muitos cristãos estão impedindo-os de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você vai para a revelação, a maior revelação da história, Deus disse: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração.
Aleluia. Queridos, na vida você não deve fazer escolhas de modo inconsequente. Deixa eu dizer outra vez para você não esquecer. Na vida não se deve fazer escolhas inconsequentes. Diga inconsequentes. Não ouvi. Isso. Isso quer dizer o quê? Que não mede as consequências de seus atos. Tem pessoas que falam para depois pensar o que falou. É inconsequência, é inconsequente, é imprudente, é irresponsável. Vamos ver exemplos bíblicos. Vamos para a Bíblia. Lucas, capítulo 16, versículos 2, 17 e 19. E ali você vai encontrar a parábola do pródigo, do moço pródigo, do filho pródigo. E aquele filho, ele procura o seu pai para pedir parte da herança. Foi inconsequente. Como se pede parte da herança, segundo ele que lhe cabia, se o pai estava vivo? O que levou ele a fazer isso? Carnalidade. O que levou ele a fazer isso? Ausência de Deus na sua vida. O que levou ele a fazer isso? Falta de respeito. Tem muita gente hoje que não teme a Deus e nem respeita os homens. É como aquele juiz iníquo. Nem teme a Deus, nem respeita os homens. Não respeita o pai, não respeita a mãe. Não respeita o marido. Não respeita as autoridades constituídas sobre eles. É mais fácil falar mal do que contribuir, do que ajudar, do que dizer conte comigo, do que juntar as forças. Queridos, não vou me desculpar, nem vou pedir que ninguém dê glória a Deus, não, Senhor. Que Deus visite o seu espírito e fale o que nesta noite você precisa ouvir. Não o que você quis vir ouvir, mas o que você precisa ouvir. Aquele moço pede e vai para um lugar, segundo as Escrituras, longínquo. Quanto mais longe, melhor. Ele pensava que queria liberdade, era libertinagem mesmo. Ele achou que lá fora era melhor do que na casa do seu pai. Aleluia. Quantas pessoas já nos deixaram? Por quê? Porque achou que lá fora era melhor. Porque achou que naquele outro ministério era melhor. Aleluia. Mas depois que chegou lá, descobriram uma coisa, que o que ele pensava estava errado, que não era aquilo mesmo que ele achava. E graças a Deus, aqueles que caíram em si, como esse pródigo, quando ele gastou tudo que possuía, ele descobriu que ele não tinha amigos.
Os que ele ladeavam e chamando de amigos e dando tapinha nas costas, é porque ele tinha. Era atrás de sombra. Aleluia. O verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo está com você na alegria ou na dor. O verdadeiro amigo é aquele que suporta você. O verdadeiro amigo é aquele que você pode dizer a ele a verdade. Tem pessoas que não querem, não permite ouvir verdades. Quer que você sempre o aplauda, sempre diga, você está certo, você está certo. Não, o verdadeiro amigo não faz isso. O verdadeiro diz, você está errado. Você vai se arrepender, você vai se arrebentar. Não fale mal do seu irmão, não fale mal do seu pastor, não fale mais do seu líder, porque Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. E quem diz isso é o amigo. E é chamado ou criticado de bajulador. Sem dizer dos nomes pejorativos que levam. Mas Natã foi enviado por quem? Por Deus. Para falar para Davi. Não o que Davi queria falar. Um exemplo pródigo. A Bíblia diz que quando ele caiu em si, em outras palavras, ele estava fora de si quando ele tomou todas aquelas atitudes. Mas quando ele caiu em si, ou seja, quando ele tornou a realidade, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui aonde? No lugar que você escolheu. Estou morrendo de fome. Quantas pessoas estão morrendo de fome porque não tem alimento espiritual? Porque está longe de Deus. Quantos estão perdidos e às vezes dentro da própria igreja, porque estão longe de Deus. E os que levaram são as atitudes, é a língua, é a dureza de coração. Aleluia. Cuidado não pecar agora. Porque tem gente dizendo, isso não é mensagem de ceia. Não de ceia. Você acabou de dizer isso. Isso não é mensagem de ceia, não. Isso é mensagem do céu, do Senhor. Vejamos se não. Era uma santa ceia. E quem era o celebrante? Nada mais, nada menos do que Jesus. Se fosse eu, merecia uma censura, mas era Jesus que estava celebrando. Aí ele chega no sermão dele e diz, um de vós é o traidor. Isso é mensagem de ceia, Jesus. Um de vós é o traidor. E parecia não ser a mensagem mesmo de ceia. Que houve aquele... Sou eu? Será que sou eu? É o Marinho ou Jadiel? Ou o pastor Genival Bento? Ou o pastor Hernando? Será? Quem é? O pastor está falando com quem? Não é o pastor que está falando, irmão. É Deus que está falando. Que ouça, que deixe de ouvir, mas pregue a minha palavra, diz o Senhor. Chaganamá. Escolhas. Você sabe quanto tempo aquele moço ficou fora? Não encontrei os registros da Bíblia de quanto tempo ele ficou fora da casa dos pais. Encontrei que ele perdeu tudo. Encontrei que ele caiu em si, encontrei que ele voltou arrependido e encontrei o abraço do pai para lhe perdoar. Deus é lindo. Mas vamos ver outro exemplo. E eu queria que você visse aí, abra a sua Bíblia. Juízes capítulo 16. Juízes
16. Sansão, ô crentezinho abençoado. Irmãos, Sansão era nazireu. Diga nazireu. Ele era nazireu. Isso quer dizer o quê? Ele era consagrado a Deus, desde o ventre. Não era uma pessoa comum. Mas vamos ver alguma coisa de Sansão rapidinho. Ah, Jesus, que pena. Vamos ver Juízes 14 primeiro. Desceu Sansão a Tímina, e lá em Tímina ele viu uma das filhas dos filisteus. O que ele viu em Tímina? Uma filha dos filisteus. E ele, hebreu, nazireu. E ele volta falar com o pai e diz: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-me, que era o costume da época, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Pense, irmão, os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Os filisteus eram idólatras. Isso era julgo desigual. Mas tem crente assim. Que ele não tem coinonia com os irmãos, tem com o pecador. Com os irmãos ele fala mal, critica. Mas com os pecadores anda de braço dado, de mão dada. Não, porque na igreja eu não tenho amigos. Não tem porque não faz. Os pais não concordaram porque ia de encontro a Deus. Por isso os pais ajuizados não concordaram. E os pais perguntaram: será que na nossa família, vamos transliterar, será que na nossa igreja não tem uma moça para você escolher? Mas na igreja é um negócio muito limitado, na congregação, na sede. Será que na sede tem uma moça bonita que você possa casar com ela? Não, o pai pensou e disse: vamos que não tenha mesmo. E será que na Assembleia de Deus do Brasil e no mundo não tem uma moça, não? Ele não, só serve essa. Só serve aquele ou aquela que Deus não quer. Isso é um desrespeito, é uma afronta a Deus, ao pastor e aos irmãos. E você acha que Deus vai tirar por menos? Está escrito: Deus não terá o culpado por inocente. E o que aconteceu? Contra a vontade, os pais permitiram que ele casasse com ela. E casou e foi feita a festa. E já na festa ela mostrou as suas unhas e o traiu. E foi dada a outro homem. Já começou na gaia. Por quê? Porque escolheu errado. Porque escolheu fora da vontade de Deus. Precisamos consultar a Deus para namorar, para noivar, para casar, para trabalhar, para viajar. Precisamos consultar a vontade de Deus. Se
se é que queremos estar na vontade de Deus, porque tem pessoas que não querem estar na vontade de Deus, quer estar na sua vontade, quer estar na carne. E tem crente que nem na carne está no osso. Ele era nazireu, consagrado a Deus. Vamos transliterar. Ele era crente como você. Ele era crente como você. Pense um crente namorando um ímpio. Pense um crente num motel. Pense um crente com uma garrafa de cerveja, com 1 litro de vinho. Não, vinho não tem nada não. Pergunta a Noé. Ele tomou tanto vinho que virou a perna e ficou nu. Se desmoralizou. Por quê? Por conta do vinho. Aleluia. Vamos a Sansão, que não terminamos. Acabou o casamento. Estou livre. Ok. Vai fazer o que agora? Bom, capítulo 16. Veja aí. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, está aí, prostituta. Ele serve para mim. Ora, no meio do seu povo não tinha ninguém que desse para ele, mas a prostituta dava. Uma mulher de programa dá. Aleluia. Então ele viu a prostituta e diz a Bíblia que ele coabitou com ela. Vamos mais à frente. Coabitou. Passou um tempo com ela. Viveu uma experiência nova. Um novo amor. Tem pessoas que gostam de experiências novas. Vamos ao versículo 4. Sansão outra vez está só. Mas era um homem robusto, forte. Cabelos de nazireu era grande. Forte. Levou até os portões de Gaza. Até o monte. Todas as mulheres queriam e davam em cima dele. Versículo 4. Depois disso, quer dizer, depois de ter coabitado com a prostituta, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Era filisteia. Outra vez. Homem, tome jeito. Errar uma vez. O que acontece quem erra uma vez? É normal, é natural. Errar 2, 3 é burrice. Não bastou as lições que Deus permitiu que ele vivesse, e aquilo não serviu ainda para ele de exemplo. E ele foi atrás de uma filisteia outra vez, e ficou com ela. Mas aquela mulher, irmãos, gostava de dinheiro. Paulo diz que o amor dele é raiz de toda espécie de males. Ela estava ali para tirar o que ele tinha. E apareceu os príncipes dos filisteus, que ela comungava, pagou dinheiro a ela para que ela traísse Sansão. Vamos dizer, o seu homem, não era o seu esposo. Porque o mundo é assim, jaz um maligno. Aleluia. E ela era bonita. Mas não se engane com beleza. Nada contra quem é belo. Glória a Deus. Aleluia. E Dalila
começou a persuadi-lo para ele contar o seu segredo. E os segredos de Deus em nossas vidas nós não devemos contar a ninguém, principalmente a filisteu ou a filisteia. Mas ele contou. Quando ela descobriu seu coração entre lágrimas, é a lágrima de crocodilo. Os filisteus, ela chamou e disse: venha, já cortei os cabelos, as tranças do cabelo dele, pode vir, que ele é como qualquer outro homem. Quando os filisteus entraram, ela disse: aí vem os filisteus. Sansão levantou, como das outras vezes, mas ele descobriu uma coisa, que o Espírito Santo não estava mais na sua vida. Você só é alguma coisa. Agora você vai profetizar para o irmão que está perto de você. Diga: você só é alguma coisa enquanto o Espírito Santo estiver na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus sair da tua vida, você está perdido, você está morto, você vai ficar cego. Você de herói vai passar a palhaço. E foi isso que aconteceu com Sansão. Derrama churianda maias. Agora, amados, vamos sair para Davi. Entre ele e Natã. Era muito forte o que Natã tinha para dizer para Davi, não sabia como dizer, mas Deus deu a ele uma estratégia. E ele conta uma parábola. Porque o que Deus queria não era que Natã sentenciasse Davi, ou desse a sentença de Davi, até porque Natã era só profeta, Davi era o rei. Então quem devia dar a sentença para Davi? O próprio Davi. Como Deus. Então Davi, amados irmãos, no hebraico seu nome significa amado. Ele era amado de Deus. Número 2, ele era ungido de Deus. Ele recebeu a unção através de Samuel no meio dos seus irmãos. Número 3, o Espírito Santo, depois da unção, se apoderou de Davi e ele foi transformado em um novo homem. Aleluia. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Deus era com ele. Pasmem os senhores, as senhoras. O fato de Deus ser conosco não significa que Deus vai compactuar com os seus erros. Porque Ele é justo. Se você acerta, é seu dever, sua obrigação. Mas Deus faz com que você receba aplausos de pé. Mas se você erra, Deus desce a lenha e você vai pagar o preço. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu pergunto, e você? Como está nesta noite para participar desta ceia? O que foi que faltou em Davi? E o que faltou em Davi? Vou concluir aqui com esta introdução, porque o tempo terminou.
O que faltou em Davi pode estar faltando em você. Oxalá que Deus levante profetas hoje, no mesmo espírito que levantou Ranatã, para que você não morra, para que você não seja destruído, para que você não seja confinado num leito de dor, ou para que você não tenha um desequilíbrio mental e fique como rádio de pilha falando sozinho. Aleluia. Então Davi, ele lavrou a sua própria sentença. Quando Natã contou a parábola do homem rico, que tinha tudo, e do pobre que não tinha nada. Que desigualdade social. O rico tinha, mas não tinha nada. E o pobre não tinha, mas tinha tudo. Deixa eu dizer de novo. O rico tinha, mas não tinha. E o pobre, mas tinha. Que Deus em Cristo nos ajude.